dia, boa tarde ou boa noite, exploradores do multiverso. Prepare-se para adentrar no Podiverso aqui com o Cine Geek, o nosso portal de filmes do multiverso da Geek. Eu sou Josimar Carlos. Parece que vocês escutam essa voz há 2 meses. Para mim e para várias pessoas aqui do multiverso, parece que na realidade foi um ano, cara. Não parece que foi 2 meses que nós demos essa parada. Avisamos lá no multiverso quem acompanhou o nosso Insta. Por motivos de vida adulta. Acabamos dando essa paradinha de 2 meses. E agora voltamos e parece que a gente voltou com um podcast meio, né, meu caro mestre que já tá aqui comigo, já contando, né, esse retorno tinha que ser com ele, principalmente no Cine Geek, nosso querido aqui Rodrigo Resenha. Parece que a gente fez de propósito esse retorno ou foi um acaso do destino? E aí, mestre? E aí, galera que tá nos ouvindo, que achou que assim, pô, os caras tiraram férias, os caras sumiram, foram sugados para as guerras secretas já, desapareceram do planeta Terra? Não, calma aí, a gente tá aqui, né, tivemos que dar uma pausa ali, que nem acho que o Josimar explicou, né, até lá na Geek, né, no Instagram da Geek, ele postou, né, sobre isso, de que demos uma pequena pausa, né, nossas responsabilidades, né, com grandes poderes, ou melhor dizendo, né, se tornando adulto, vem grandes responsabilidades. Mas a coincidência foi que a gente voltasse, né, logo esse filme que era um novo dia. Então, sempre existe um novo dia pra gente voltar aqui e falar do que a gente gosta. E hoje a gente vai falar sobre Homem-Aranha, Um Novo Dia. Exatamente, com spoilers, tá? Porque acho que não tem como não falar sobre spoiler. Aquele nosso bate-papo padrão do Cine Geek, nós ficamos 2 meses sem fazer conteúdo aqui, mas continuamos os mesmos, né? O nosso estilo de fazer o podcast continua o mesmo. Então você que está acostumado com a gente aí, pode ficar tranquilo. Inclusive, antes de a gente começar um recado básico aqui, óbvio, não se esqueça de nos seguir. Você que está chegando aqui, né, de primeira, 2 meses, pode ser que alguma outra pessoa acabe chegando aqui neste podcast que nós estamos gravando, o Cine Geek. Nos sigam, @multiverso.dageek. E no Spotify ou no seu agregador favorito de áudio, procure lá por Podiverso da Geek para você escutar os nossos podcasts, tá? Podcast no plural. Mas aí vem o ponto, né? Ficamos esses 2 meses parados aí, muita coisa aconteceu neste caminho. E no momento, para quem nos conhece, sabe que nós tínhamos 5 podcasts aqui no multiverso, no Podiverso. Agora, neste momento, somente 2 podcasts continuam conosco, que são aqueles pioneiros, né? Que começaram toda essa jornada, o Degustando Séries e o Cine Geek. O Cine Geek está sendo o nosso retorno. Logo, logo também o Degustando Séries vai fazer o retorno dele. Mas, por enquanto, estes serão os 2 únicos podcasts que nós iremos fazer por aqui no Podiverso. Nossos 2 podcasts de games e o nosso podcast de cultura asiática, por enquanto, não temos mais, né? Eles são descontinuados aqui dentro do nosso Podiverso, mas temos alguns planejamentos, algumas coisas aí que podem fazer com que alguns podcasts surjam dentro dessas mesmas temáticas aí que eu citei que nós tínhamos. Mas, por enquanto, Degustando Séries e Cine Geek são os 2 podcasts que continuam aqui conosco no Podiverso da Geek. E a gente vai seguir aí com o nosso padrão. Certo, mestre? Certo, mestre. Bora lá. Bora falar desse filme, um dos filmes mais aguardados do ano. Exatamente. Então, vocês foram avisados, depois a vinheta terá spoilers, então, bora a vinheta. Então é isso, galera. Olha aí, vocês estão achando, mas que tava ouvindo o Josimar, agora tô ouvindo o Rodrigo. Sim, a gente tá. Hoje é um podcast de retorno. Hoje a gente vai fazer esse podcast aqui literalmente junto e também junto de vocês. Então comenta aí, né? Vai lá, como o Josimar falou no primeiro bloco, vai nas nossas redes sociais, comenta lá no post desse podcast. Também comenta aqui no seu agregador de podcast favorito
o que você tá achando, suas teorias, o que você gostou ou não gostou do filme, né? O impacto dele em relação ao MCU, tudo que a gente debater aqui agora nesse segundo bloco, né? Com spoilers, lembrando, né? Participa com a gente, comenta com a gente e também confere lá o resenha, no meu, o arroba resenha pós-créditos. Tô um pouquinho também enferrujado, né? Tô voltando também a operar, né, resenhas por lá, falando sobre filmes, séries e cultura pop, então já confere lá e segue também. O que a gente pode começar aqui falando sobre Homem-Aranha, Um Novo Dia? Eu já vou deixar, né, 7-5 é Jean Grey. deixar... Joguei. Não, ponto, né? Mas assim, Começamos assim. Messi, começamos por um ponto. Alguém tinha dúvida, cara? Não, na sinceridade, assim. Na sinceridade mesmo. Será que É, alguém ainda tinha dúvida, cara? Porque assim, não, acho que não, né? eu Pelo não amor de tinha Deus, mais, né? cara. Eu não tinha Não. mais, sério mesmo pra você. Eu não tinha. Quando a Marvel começou a fazer tanto marketing em cima disso, né, de que ela tem uma personagem que não pode revelar quem é, aí eu acho que ficou ainda mais na cara, né? Porque se eles fazem todo o marketing, eles destroem com o filme, né? Eles destroem com a opinião pública, assim. Acho que só se fosse uma outra personagem, tipo, Bombástica. totalmente Bombástica, né? bombástica, assim, né, pra superar o impacto de ser uma Jean Grey, o que eu Uhum, acharia muito difícil. também. Mas se criou toda uma teoria, né, de quem ela poderia ser. A gente tá meio que tentando se enganar do óbvio. A minha dúvida, na verdade, era como, né, eles iriam inserir a Jean Grey Nessa aqui, história. Sim. nessa história, né? O que ela estava fazendo aqui? Ela era de fato a vilã do filme? Tipo, esses Uhum, são os pontos que, para mim, estavam em aberto até chegar no cinema. Ela sim. ser a Jean Grey, pra mim, foi tipo, sim, ela é Sim, a sim. Jean Grey. Pelo amor de Em Deus. algum podcast aqui antes, não vou lembrar agora, tá? Mas isso tá na minha mente aqui, ó. Refrescando este papo que a gente teve em algum degustando, algum Cine Geek, não sei, em temática da Marvel, que a gente começou, não sei se foi em off ou se tá no programa, o Rodrigo acho que vai lembrar, que a gente conversou, e a gente meio que falou isso de ela ser a Jean Grey, inclusive o Rodrigo e eu falamos da ideia de que ela iria controlar o Hulk, né? E Uhum. foi isso, entendeu? Não foi surpresa, acertamos, entendeu? Acertamos esse ponto de que porque o nosso medo era também um dos nossos medos, além de colocar ela no filme e ela ofuscar o Homem-Aranha. E você ter o Hulk, como é que você ia, cara, conseguir ter essa quantidade de personagens dentro do filme? A resposta tá aí, né? A resposta tá aí, acertamos. E já digo logo de cara, antes de o Messi começar mesmo, é que pra mim é o filme que mais soube com personagens secundários do multiverso da Marvel. Sem ofuscar o seu protagonista. Perfeito, perfeito. Antes de tu largar já a bomba, né, falar assim, que a 75 é a Jean Grey, que eu acho que foi o tópico, é o tópico que a gente tinha que iniciar, né, vamos iniciar Sim, com, sim. com o pé na porta. Eu ia dizer que eu acho que esse filme, ele é diferente de tudo aquilo que a gente já teve de Homem-Aranha nos Uhum, cinemas. sim, Isso pra mim é um fato. E muito pela forma como ele consegue trabalhar esses personagens secundários. A sim. gente já viu outros filmes do Homem-Aranha, eu vou dar um exemplo aqui, né? Acho que o mais óbvio de todos, que é o Homem-Aranha 3 do Tobey, que teve um monte de personagens secundários, um monte de Sim, vilão, e que foi um problema pro filme. sim. Porque tu não tem O... nada trabalhado ali de forma Isso, minimamente adequada e se torna uma grande sim. bagunça, né? Que é o mesmo defeito do segundo do Andrew Garfield, né? Também, verdade, verdade, é que ele conseguiu aquilo que os outros não conseguiram. Ele conseguiu um quarto filme. Ele tem Uhum, 4 filmes do Homem-Aranha, né? Tudo bem. O Tobey também tem, vamos dizer, né, que o Tobey também tem 4, né? Porque ele fez os 3 dele e participou do outro. Mas o Tom Holland, ele é o protagonista, né? Dos 4 sim, filmes, né? sim. Dele, né? Então, eu acho que se mostra que haverá um quinto filme do Tom Uhum, Holland, sim. possivelmente daqui a uns anos, né? Amadurecimento não só do Tom Holland como ator, do Homem-Aranha, do Peter Parker, mas um amadurecimento da franquia, né? Uhum. E acho que a gente pode continuar falando aqui da Jean Grey ainda, mas eu vou talvez levar apresentar um segundo ponto, quanto à mudança de direção, né, do John Uhum. Watts para o Daniel Cretton foi crucial
pra isso aqui dar certo. Foi, Sim. assim, ó, ele tem que. Ele é o cara pra assistir o filme do Homem-Aranha, o filme do Homem-Aranha tem que ser ele de novo. Sim. A Marvel, tipo, dê filmes para o Destin Daniel Cretton dirigir, porque olha, ele conseguiu trabalhar, né, orquestrar toda essa questão de vários personagens, uma personagem grandiosa, Uhum. importante, e né, a Jean Grey, pro futuro do MCU, ele conseguiu inserir ela aqui de uma forma harmônica, né, sem comprometer o filme do Homem-Aranha, colocou o Hulk, colocou mais que foram ali aparições express, né? Acho que os vilões que mais aparecem aqui é o Escorpião e o. Ai, me esqueci o nome dos ninjas ali, como é que é? O O tentáculo. Tentáculo? É, Tentáculo. isso. São os que É mais porque têm tempo de tela. lá no início aparece uns 5, né? Assim. Ah, Sim, aparece vários ali. Vários. sim. O Lápide, O Lápide, o Tarântula, Tarântula, o Bumerangue, né? Outro. Boomerang. Aí tem um que é o Random, que é o que aparece se dando uma cabeçada na parede. Uhum. Sim, Aparece ele. E tem sim. mais um, né? Acho que tem mais um. Mas é isso, assim, ele conseguiu fazer isso de uma forma bem sucedida e Sim. algo que não é fácil de fazer, né? Então Total. acho que vale esse crédito pro Destin Daniel É Cretton quatro aí. anos, né, Messi? Todo esse início dele pegando esse. Porque assim, quando você tá assistindo o filme, se a pessoa não tá muito se ligando ali, parece que tá, sei lá, mano, ele pegou um vilão por dia. E não, são 4 anos, né? Tanto que você vê ele assistindo lá, o Ned com a MJ na faculdade, você vê que vai passando, né? Vão passando os anos. Então, aquilo tudo que ele faz, como o Homem-Aranha, todas, aquele prólogo, né? Vamos chamar de prólogo, se passa durante 4 anos. O diretor soube fazer Sim. essa passagem sem que, cara, ficasse um atropelo, sabe? Eu acho que se fosse o diretor da primeira trilogia, esse início aí teria sido totalmente E uma atropelado. coisa que o Destiny conseguiu fazer aqui também, Nova York volta a ter holofotes aqui. A gente tem uma Nova York que faz parte da história, assim como o Gotham City Sim, sim, sim. tá ali, faz parte da história do Batman, Nova York faz parte da história do Homem-Aranha. E enquanto em outros filmes, né, o primeiro, acho que cara, o segundo nem se fala, né, que o segundo se passa fora dos Estados Unidos, né? Uhum. Mas o primeiro tem muito pouco de Nova York. Tem, né, um pouco mais ali, já que se passa também aquela questão do Doutor Estranho, né, ali e tal. Eu acho que devolver, né, essa vibe nova-iorquina ali pro Homem-Aranha, né, e a relação dele com a cidade também é algo que a gente via muito nos filmes do próprio Tobey e do Andrew Garfield. Aí eu acho que aqui a gente também tem esse feeling que eu, pelo menos, não tinha me chamado a atenção nos filmes anteriores do Tom Sim, sim. Holland, né? Os outros, eles tinham essa coisa muito. Ameaça muito gigantesca, né? Não que a Jean Grey não seja, né? Mas os outros, por causa de ficar muito preso, eu acho que talvez há um pouco de Vingadores, parecia que era um negócio muito gigantesco, sabe? E o Homem-Aranha sempre foi esse amigão da vizinhança, mano. O cara que ajuda ali, aquelas pessoas. Então, esse início, ele já demonstra tudo isso, sabe? Tudo. Tudo que é referência a o Homem-Aranha, o amigão da vizinhança. Sabe? Todos aqueles bandidos que ele pega no início ali e tal, com controle de dano, né? Trabalhando em conjunto com eles, que também é uma coisa meio, em certos pontos ali, que o Homem-Aranha meio que faz, né? Ele ficar ligando lá pra policial e trabalhando junto com ela. Sim, Isso são pontos, sabe? São esses pontos. Acaba que Jean Grey cai no colo dele, né? É uma ameaça gigante, mas é uma ameaça gigante que ainda fica centrada ali, sabe? Você fica naquele ponto, tudo e tal. Que isso funciona, todos esses pontos funcionam. Você falou dos vilões, a quantidade de personagens que é colocada aqui. Como você mesmo disse, a gente tem Hulk, a gente tem o Justiceiro, e a gente tem a Viúva Negra. A gente tem um monte de exato. outros personagens que aparecem, que são pontuais quando aparecem. Você não fica perdido ali quando eles aparecem, mas o filme eles não roubam em momento nenhum. O meu medo quando inseria a Jean Grey era esse. Era você colocar e, putz, vai roubar, sabe? Ela vai roubar aqui. Lá pro terceiro ato, eles meio que contam de uma forma rápida a história dela e tal. Aí eu vi algumas pessoas na internet reclamando que esse ponto, talvez o filme perdeu um pouquinho a mão do Homem-Aranha. Eu discordo completamente. Eu acho que esse ponto serve ainda para bater com tudo que tava
no plano de fundo da história da Homem-Aranha, entendeu? Porque a história da Jean Grey não foi contada pra gente 100%. A gente vê um pedaço que é contado pra poder balancear com a história do Tom Holland, a evolução dele que tá acontecendo durante o filme, entendeu? É crucial. Aquilo que acontece em contar as coisas da Jean Grey no terceiro ato é crucial pra você ligar a história do próprio Peter. Não é que, tipo, ela tá pegando a história dele, não. Ela é um ponto que tá fazendo com que a história dele cresça ainda mais, Exato. entendeu? E é muito importante mostrar, né, o background ali da história dela. Tu tem essa conexão, como tu comentou, né, mestre? Enquanto ali o Homem-Aranha, né, o Homem-Aranha barra Peter Parker tá passando pela jornada solitária do herói, ele também tem essa visão, né, a gente também tem essa visão em relação a Jean. Ao longo do filme todo, a gente meio que é enganado a achar que ela é uma vilã, Sim. né? Quem não conhece ou quem tá achando que poderia ser, é enganado como se ela fosse uma vilã. Mas a gente descobre, né, que ela era na verdade ela estava buscando a irmã dela, né? Ela provavelmente, o que não foi contado ali, acho que não foi contado, né? Que ela e a irmã fogem de casa, né? Por serem mutantes. Isso. Certamente os pais, né, denunciam elas para o controle de danos, e o controle de danos está atrás dela, né, para ter posse, né, estudar elas, fazer tudo aquilo ali que o Isso. Metsky, né, que é O o, que é o, cabeça lá. que é o Tillman, né, que faz ruptura, Isso, o o dançarino. German Tillman, Eu que é tava esperando ele incrível. dançar lá, mano. Mas não dançou. Não, ele é incrível, cara. Se vocês que estão nos ouvindo não assistiu Ruptura, você vai ver que na série ele tá literalmente igual. Ele tá um copia e cola. Um Sim. copia e cola do personagem de Ruptura, assim. E casou muito bem, porque ele tem que ser. Ele tem que ser aquele diretor, né? Aquele cara que te engana, né? Que passa uma impressão de boa política aqui, né? Faz uma política da boa vizinhança ali com o Homem-Aranha, mas no fundo tá usando o Homem-Aranha, né? Então, como a gente vê no final do filme. Essa inserção da Jean Grey, consequentemente, dos X-Men, poderia ser um calcanhar, assim, um tiro no pé. Não calcanhar, não. Um tiro no pé e mal introduzido, né? Se não tivesse, talvez essa manobra, essa usabilidade que teve aqui pra história, sabe? Porque vamos lembrar, gente, isso aqui é um filme do Homem-Aranha, né? E tu inserir uma personagem como a Jean Grey e como uma possível vilã, cara, isso é de uma complexidade muito grande mesmo, porque a gente sabe que ela vai ser uma heroína, né? Tipo, ela vai ser uma X-Men. Porém, lá na frente acontecem outras coisas. Salve, né, quem já conhece os X-Men do passado lá, né, dos anos 2000, que toda a questão da saga da Fênix, etc e tal. Isso é pra uma outra hora. Isso aqui Mas ela só provou que na hora que chegar essa parte aí vai dar trabalho. É só isso, entendeu? vai dar É trabalho, porque, basicamente cara, isso. se em questão sei lá, 30 minutos ali fazendo aquele experimento, ela teve, né, aquele sentimento de raiva, né? De raiva, ódio em relação à perda da irmã, né? Quando a gente descobre o que é o VMAX, né? A gente fica achando que o VMAX é alguma coisa ligada aos X-Men, eu até pensei assim, será que é alguma coisa que vai estar ligada aos X-Men, né? Sei Sim. lá, que poderia ser algo que fosse surpreender a gente, mas surpreende, né? Surpreende, só que de uma forma triste. A gente vê que Sim. o VMAX na verdade, a marca, né, do ar-condicionado borrada ali, né? Que foi a última coisa que a irmã da Jean Grey viu antes de perder a vida, né? Ali naquele laboratório. Acho que, cara, em questão de minutos, né? Quando ela tem esse ataque de raiva, ela expande, né, os poderes dela. Que durante o filme se fala, né, que ela tem ali um raio 10 metros, né, para se conectar com alguém. Isso, Aí pra fazer depois que ela se conecta, que ela se conecta com alguém, ela ganha mais espaço, né? Que aquela pessoa que é o hospedeiro, ela pode ficar passando de um lado pro outro, né? Mas aí, em questão de minutos, ela aumenta o raio dela para 100 quilômetros, né? Algo assim, não?
10 quilômetros. 10, acho que é 10 quilômetros. Ela pega basicamente ali Nova York inteira, né? Não inteira, né? Mas ela Não, o pega um entorno, né? quadrante. Ela pega um Um entorno ali. quadrante ali. Um Isso, bairro, vou dizer assim, um bairro. Um bairro de isso. Nova York. Ela pega É. aquele pedaço ali. E o interessante, mas que você falou, é porque aqui, assim, eles mostram mais o poder dela, a dimensão do poder dela nesse final, no terceiro ato, quando Uhum. ela faz, né? Todo esse quadrante aí e tudo. Mas inicialmente é legal porque assim, você já não começa mostrando que ela é totalmente badass, assim, entendeu? Não é a Jean Grey que a gente vai Sim, conhecer. Ela ainda tá fazendo as coisas, então. Porque a gente sabe que a forma como a Jean Grey entra na mente das pessoas é uma forma mais fluida, né? Que é o que ela faz um pouco mais pro terceiro ato do filme. Porque lá no início, ela literalmente pula na cabeça das pessoas, né? Ela literalmente pula, assim, de quase derrubar a pessoa. Né? Ela pula, de fato, de 10 em 10 metros de uma pessoa para outra, assim. Porque é o início do poder dela, né? A gente vê no flashback a irmã dela ensinando ela algumas coisas e a gente vê que a irmã dela já tinha uma força maior do que ela. Tinha uma dimensão de poder ali um pouco maior. E o da Jean Grey já é liberado um pouco no final, só que vai ser liberado muito mais, né? Porque a gente sabe que essa personagem tem esse poder. Então, a escolha da atriz 75 eu achei que foi perfeita, assim. Porque um filme do X-Men vai ser só lá por 2028, 2029, cara. Entendeu? Então você pega uma atriz que tem seus 20 e poucos anos, para daqui 2, 3 anos, quando ela fizer, ela vai estar numa média ali. Então eu vou escolher uma atriz de 30 anos agora, vou fazer o filme lá em 2029, sabe? A próxima saga, por enquanto, que eles estimam é a saga dos mutantes. Sei lá, os próximos sim. 5, 10 anos depois de 2000 a partir de 2028, né, no caso, que 2027 no final vem Guerras Secretas. Então, se você pega uma atriz já nessa faixa, que eu vi algumas pessoas aí na internet reclamando que a atriz é muito nova, tipo a Jean Grey tinha que ser uma pessoa ali igual a Frank Jensen lá do primeiro X-Men, mas cara, pensa que eles estão criando uma saga, eles não estão fazendo um filme único ou um filme que talvez tenha uma sequência, não. Aqui é uma saga, mano. Vai ser uma saga de entre 5 e 10 anos. Se eu pegar uma atriz com mais de 30 anos, como é que vai ser quando ela estiver lá na frente, sabe? Então, por isso que pegam 20 e poucos, e os atores que já estão começando a ser selecionados, todos têm mais ou menos nessa faixa ali, pelo menos os protagonistas, né? Os outros ali talvez já tenha mais a faixa do 30. Então, eu acho que foi um acerto já de início, ter colocado ela aí com seus 24 anos, porque, pô, 2028, né? Primeiro filme do X-Men, então ainda tem muita coisa pra acontecer. Exato, exato. E assim, eles vão provavelmente 2028 é o ano que vai sair o filme ou que eles vão começar a filmar o Eu filme? acho que começar a filmar, porque até então, 2028, a gente só tem programado o filme do Motoqueiro Fantasma, né? Do Ryan Gosling, que é 2028. Cara, bom, acho que encerramos a pauta de Grey, beleza, isso aí, todo mundo entendeu já como é que ela veio parar aqui, o que ela fez, para onde é que ela vai. Vamos voltar Exato. pro assunto Homem-Aranha. Acho que as participações especiais também a gente falou, né, que teve ali já todos, né, de vilões, Justiceiro, Hulk, Viúva Uhum. Negra. Uma das coisas que a gente tem que levantar aqui como destaque, além, eu já falei também sobre, a gente falou também sobre a direção do Destiny, é a mudança, a evolução, eu vou dizer assim, das cenas de ação, né? Nossa Tanto as senhora. cenas de ação quanto as cenas da perspectiva, né, do Homem-Aranha, do movimento, né, do web swing, Quem enfim. jogou Homem-Aranha agora foi uma loucura no cinema, hein? Quem jogou É, Homem-Aranha, meu amigo. meu Falou. amigo, meu amigo. Por isso que eu digo, cara, a mudança pro Destiny, ele teve todo esse Uhum. cuidado de trazer um Homem-Aranha quadrinístico, o Homem-Aranha Nossa, dos total. games. Cara, e as cenas de ação são Nossa, excelentes. maravilhoso, cara. Cenas de Um ação são muito boas. trabalho magnífico, assim, no Shang-Chi, né? Acho que a gente comentou muito sobre isso, né? Quando a gente falou sobre Shang-Chi, todo mundo falava sobre isso, né? Sobre a qualidade das cenas de ação Uhum. Isso. e incrível como ele incorporou isso aqui pro Homem-Aranha também. Uhum. Porque, cara, tem várias, tem, assim, inúmeras, pra mim, assim, as cenas de ação desse filme que a gente poderia rasgar elogios aqui, mas não tem como não falar na cena final, né? Final não, né? Quase final, porque a cena final é lá com a Jean Grey, com o Homem-Aranha, né? Ah, você fala Mas contra o tentáculo, né? essa cena é Nossa, bizarra. essa cena de ação é É muito boa, cara. Muito boa. bizarra. Mas o Homem-Aranha também quebrando tudo com o Hulk também foi Bom loucura, também. né? Bom também, bom Pô, também.
E, a- exatamente. e a Jean Grey ali dominando o Justiceiro ali, tipo, caminhando assim, tipo. Boa sorte, Peter. E um ponto, mas você tocou um ponto aí. Eu vi algumas. Eu vou pegar um ponto de pessoas chatas da internet que não prestaram atenção no filme. Que reclamaram desse negócio da Jean Grey, tipo, conseguir controlar o Hulk e tal. E ser meio frustrante, porque muitas pessoas acharam que a gente ia ver o Hulk raivoso. Aí eu vou pro ponto que as pessoas não prestaram atenção no filme. Porque ela domina o Professor Hulk. Ela não Sim, domina o Hulk. O o Hulk, Hulk, sim. ela já tá no Justiceiro e ela vai embora, ela vaza, entendeu? O Hulk, ele aparece depois que o Bruce Banner vê que ele tá sem o inibidor, ele fala pro Peter, sai daqui. Aí até que ele fica maior, o Peter faz a piadinha lá, e aí a gente vê o Hulk raivoso que a gente conhece, entendeu? Não é ela que está dominando ele. Aquele lá é o Hulk mesmo, o Fúria que a gente conhece. Ele não ficou cinza como muita gente queria, mas tem coisas também que não cabe pra você botar um monte de coisa. Já teve Jean Grey aqui, né, cara, sendo inserida pela primeira vez. Então, aí vamos botar do nada o Hulk cinza, que não é. O Hulk simplesmente ele não muda de cor, assim. Tem todo um contexto do porquê que ele muda de cor. Aí você teria que explicar isso dentro do filme. E eu acho que não cabe fazer isso aqui, entendeu? Além do que a gente sabe, assim como o Homem-Aranha, né, com direitos da Sony, o Hulk também é outros direitos e são direitos que às vezes a Marvel não tem controle 100%. Por isso que não teve um filme solo do Hulk até hoje na Marvel, Sim. né? Não teve um filme solo dele. Então ele aparece nesses pontos porque eles não podem fazer 100% de tudo que é do universo do Hulk. Então eles colocam ele em alguns certos pontos. Então não ia ter Hulk vermelho, Hulk vermelho, tanto que o Hulk vermelho é separado do Hulk, né? Ele não tá junto com o Hulk, ele é separado. E aqui não caberia um Hulk cinza aqui, porque até você explicar por que, que ele virou cinza, e você teria que entrar numa outra questão, tudo, e aqui é um filme do Homem-Aranha, que não cabe É. aqui, tá? Então acho que é muita coisa que as pessoas querem demais. E essa cena do Hulk super vale, assim. Apesar de ser um pouco curta, pra mim vale e tá totalmente dentro do contexto do filme. Que é a ideia também da própria evolução do Peter, que quando ele assume o poder, vamos dizer assim, aracnídeo dele, ele perde a razão, ele perde o controle. Ele quase mata uma policial. Sim. Tem toda a questão de por que, que o Hulk tá nesse filme também. Perfeito. E a gente tem essa dualidade, né? Tanto na parte de mutação, né? Que a gente tem ali a questão de referência, vou dizer assim, a Jean Grey. Então, nós temos aqui a Jean Grey, que seria a referência à mutação. Tem esse lado da Uhum, mutação no Peter. O Hulk também, né? Pela questão de descontrole, como tu comentou, né, mestre? sim. E por outro lado, temos o Justiceiro, né? Como o Cavaleiro Solitário, né? Ele não chega a ser um herói, né? O Justiceiro, né? Ele é um Mas anti-herói, né? Ele é um é anti-herói. um anti-herói. É um anti-herói, mas solitário também, tem uma solidão, né? Sim. E eu acho que a relação dele com é um bromance que a gente não sabia que a gente precisava, né? Nossa, e é Porque, muito bem pô, construído, né, cara? É muito bem é construído essa ótimo. parada. Porque a gente É entende que ótimo, durante esses 4 anos, o Peter e o Justiceiro se encontraram muito mais, cara. Não é só isso que tá sim. aqui que a gente vê no filme, entendeu? Eles brigando lá, porque, eu salvei você. Não, você não salvou eu, não sei do que, todo aquele ponto, É, sabe? Eles já tiveram tem esse outras negócio lá aventuras. de state Exato, tem, lista que aconteceu. exato, tem isso daí, né? Que a própria MJ depois, ela meio que concorda, né? Que o Homem-Aranha salvou ele e tal, mais pra frente. Então a gente tem todo esse ponto aí e faz total sentido, sabe? Faz sentido. É aquilo que eu falei, é saber você colocar os personagens secundários na história, né? Saber mexer com isso. Por isso que eu acho que este filme do Homem-Aranha é até agora o filme da Marvel que mais soube usar o universo compartilhado. Ele mais soube, cara. Porque ele coloca esses personagens, consegue inserir eles dentro da história principal, que é o Homem-Aranha, sem que o Homem-Aranha, sabe, o seu brilho perder nada e fazer com que outros personagens vão sendo jogados, assim. Ele é o que mais soube, cara. Por isso que pra mim ele pega muita a coisa HQ e a coisa de animação, por exemplo, quando vários personagens aparecem. Porque, cara, são personagens que coexistem no mesmo universo. É impossível que um esbarre com o outro, entendeu? Esse pra mim era o ponto de vários outros filmes da Marvel, quando tá acontecendo alguma coisa e outros personagens não apareciam.
Se eles souberem fazer com que esse Homem-Aranha fez com os outros filmes, assim, de outros personagens que foram aparecer, isso é perfeito. Porque, cara, tá todo mundo ali, pô, convivendo junto, sabe? Todos esses heróis, há quantos anos que não tem os Vingadores e tal. É impossível que do nada você não esbarre com o outro, sabe? Você tá andando assim na rua e esbarrei com o cara ali. É impossível que isso não aconteça. Só que um pega o outro, né? A própria Viúva Negra fala pra ele, né? Que isso daí é peixinho pequeno, assim, ó. Eu sou peixe grande. Eu É, não os me aguento. big potatoes, big potatoes. É, é isso daí, entendeu? Então é isso pra mim que faz total sentido aqui, cara. E você falou da É, solidão, né? Solidão do Peter. Se eu é, tivesse no lugar do Peter Parker, eu já estaria na depressão profunda já, velho. Que falar pra você. cara, pesado, né? E tinha É gente que, pesado. e tinha gente que queria que tivesse mais morte nesse filme aqui, né? Aí já era, né? Aí o Homem-Aranha vai Nossa, se velho. entregar, né? Vai se O entregar. Homem-Aranha. Não, o Homem-Aranha se afunda, né? Não tem mais Homem-Aranha depois desse. Você faz um negócio desse, Mas sabe? o que pega muito, assim, dessa relação dele com o Justiceiro, que eu acho que ficou até como aprendizado para ele, né? Uhum. E aí fica também mais evidente a importância, né, dessa relação dele com o Justiceiro no filme, ali na cena final, é a forma como ele, talvez, assim, o Justiceiro dá um tapa na cara dele, né? Tipo assim, eu não escolhi viver sozinho. Tudo bem, ele tá vivendo um luto, ele perdeu alguém importante pra ele, quer dizer, mais de alguém, né? A tia May faleceu, mas ele perdeu o melhor amigo dele, ele perdeu a namorada dele. Isso. Mas aí vem a frase de impacto do filme, né? Que não é porque a gente perdeu alguém que a gente precisa continuar sozinho. E eu acho Hum, que essa frase ele mesmo fala, né? Quando ele tá ali quando a Jean tá na mente dele, ele tá conversando com ela, tentar dar um tiro, né, pra acabar com o problema, né, acabar com a Jean. E aí o Homem-Aranha vai lá e toma a frente, e é o herói, e leva o tiro por ela. Nesse momento, mestre, nesse momento, eu achei, por um breve momento, que o Homem-Aranha tava indo de base. Não, Né? não foi só você não, mestre. Eu na sala eu quase levantei da cadeira, velho. Entendeu? Eu pensei, pô, Assim, cara, o Homem-Aranha tá indo de base nossa, falar pra você. e realmente, tipo, Doomsday e Guerras Secretas não tem o Tom Holland, cara. Tipo, é o Tobey Sim. Maguire Que não lá. tinha sido confirmado, né? Que não tinha sido confirmado É, Tom Holland no filme até então. Quando isso aconteceu no cinema, assim, uma coisa mesmo de. Ah, cara, fã da Marvel e telespectador, eu pensei, eu bateria palmas se eles tivessem matado o Homem-Aranha no filme. Putz, eu sim. bateria palma, cara. Mas, como fã do Homem-Aranha, e de estar vendo aquele filme, naquele momento eu imaginei, não, não, não. Não, não. Como assim? Agora que a parada ficou assim, vocês vão me matar o cara, velho? Tipo, ele não vai ter um outro filme nessa mesma pegada que vocês me entregaram aqui, entendeu? O filme solo do cara? Não, não. E eu fiquei, cara, eu fiquei. Mas acho que foi um. Ele faz sentido com a história do filme e a gente vê que tem uma certa. Uma pequena, mas tem uma passagem de tempo que ele fica no hospital, né? Então, tipo, não é uma parada assim, tipo, o Homem-Aranha tomou um tiro, pô, piscou, acordou. Não. Tem Não, uma não é. O tempo passagemzinha, passa. tem. E isso tem uma passagem de tempo e toda a comoção da cidade por ele eu achei, tipo, massa. Porque elas funcionam pra mostrar pro Peter Parker que ele não tava sozinho, entendeu? Aquilo ali precisava mostrar pra ele que ele não tava sozinho. E aquele Exato. aceno daquela criança que dá pra ele, que é como se aquela criança tivesse entendido que aquele cara que tá saindo dali era o Homem-Aranha, que não é, né? Ela não entendeu, é só uma criança normal que tá ali. Mas é como se ele tivesse aquele sentimento, sabe? De que aquele menino meio que conheceu, assim, e dá aquele aceno pra ele e ele vai embora. Então, tipo, faz total sentido, assim, a câmera foca naquele menino, porque se aquele menino fosse um pouquinho mais velho, eu falaria que eles estavam mostrando o Miles ali. Mas não é. É É, muito criança, entendeu? Era muito criança pra ser ele. Mas se fosse um adolescente ali que conhecesse ele, cara, eu falaria que eles estavam preparando o Miles. Mas por enquanto não. Esse Homem-Aranha ainda tem um bocado de ponta aí, mas eu não duvido não, viu, mestre? Depois desse filme aí, eu não duvido não que quando existir a troca de bastão pro Miles, o Peter Parker acabe morrendo. Eu não duvido não, viu? também não. Depois desse filme, eu acho que eles teriam culhões. Depois desse filme, eu vi que talvez eles teriam coragem de fazer isso. E eu acho que daqui a alguns anos isso vai acontecer. Não de ele morrer, mas ele vai passar o bastão pro Vai, Miles. vai. Eu acho que assim, posso estar chutando alto, mas eu acho que o Homem-Aranha
do Tom Holland, ele vai ter no máximo mais 2 filmes. Pra Solo. fechar 2 trilogias, né? Eu acho que ele vai ter no máximo mais 2 filmes solo. No máximo. Esse filme ele acena também pro lado de que o Homem-Aranha futuramente ele vai ter interações com os mutantes. Ele vai ter interações com os X-Men. Sim. Tipo, naquela linha do desenho ali, tipo, quando tem aquele, no Isso. desenho do. Né, Uhum. vou chamar uma mutante muito forte aqui, daí ele chama a Tempestade, né? Então, tipo assim, Sim. ele tem uma conexão com a Jean. Ele já, né? Ele falou pra ela, né, tu nunca vai estar sozinho, tu pode contar comigo. Sim. E ela Então, sabe que ele é o Peter, né? Então, tem isso também. Mas acho que vai sim, mas querendo ou não também, porque aqui, né, diferente das HQs, eles colocaram o Homem-Aranha como um mutante. Nas HQs nunca bateu o martelo, mas se você botar entre aspas, o Homem-Aranha ele é um mutante. Né? Se a gente uhum, botar em certos pontos, ele sofre uma mutação ali. E também a Miss Marvel, né? A Miss Marvel, entre sim, aspas, foi a primeira mutante que eles apresentaram no MCU. Então, aqui a gente teria a Jean Grey agora e o Peter Parker apresentado como um mutante e tal. 2 pontos, mas pra colocar aqui, eu acho que em relação ao futuro. Grandioso e um mais bonitinho. Esse filme também deu um pequeno ponto de como pode ser a relação, né, do governo, vamos dizer assim, com os mutantes. uhum, Já sim, mostrou aqui que o cara queria Jean Grey para fazer basicamente armas, né? É para isso que ele queria usar os poderes dela, porque se você consegue fazer com que a pessoa pule de mente em mente, o que você não pode fazer com isso? Nas suas mãos ali, criar uma grande de uma arma. E outra coisa exato. é a criação sem querer, né? Mas o próprio Bruce Banner fala isso e a própria Jean Grey fala isso. Que é a criação do Peter Parker com o inibidor, né? De você inibir os poderes mutantes. Isso vai ser usado em algum momento no futuro. Esse inibidor que o Peter Parker criou, isso vai ser usado de alguma maneira. Ou outra, assim. Isso a gente pode ter certeza que vai ser usado. Perfeito. Algo E o... ligado à tecnologia do Sentinela, algo desse tipo. Isso. Nesse ponto. Nesse ponto aí, a gente vai ter isso. E outro momento mais bonitinho é o final do filme. Peter Parker vê lá o Ned e vai conversar com ele. E os dois fazem o famoso toque. Sim, E e o aí, Ned ele lembrou ou faz não lembrou, mestre? É aí, velho. Se ele lembrou ou não lembrou. Mestre, a gente tem 2 pontos aí, tá? A gente tem a nossa querida memória muscular. Eu vou Então, dizer, ele pode ter lembrado, né, do gesto, tudo e tal, mas ele não sabe quem é o cara que tá na frente dele. Mas ele lembrou, putz, a gente sabe fazer o toque, tem alguma coisa aí. Mas ele não lembrou 100% de tudo que eles viveram. exato, O perfeito. segundo ponto, tá, entre esse ponto e o segundo, eu prefiro que seja o primeiro, tá? O segundo ponto, Tá, ele fez o toque e falou Peter, porque ele se tocou que quando a MJ chamou o Homem-Aranha de Peter, aquele cara na frente dele era o Peter, certo? Mas esse ponto pra mim não funciona, porque o Homem-Aranha não fez o toque com ele, né, velho? Então, qual que é a ideia? De fazer o toque e ele lembrar do Peter Homem-Aranha. O Homem-Aranha não fez esse toque com ele. Então, não faz sentido, entendeu? É o que as pessoas mais estão dizendo ser na internet, que é isso, que é porque ele falou o nome Peter, aí o Ned se associou, putz, é Homem-Aranha. Mas depois do toque, pra mim, é a memória muscular. E ele meio que se tocou e falou o nome, sabe? Tipo, meu, puxou uma memória aqui mais ou menos, mas eu não sei 100% de você. Mas daí vem um ponto que eu, Josimar, prefiro. Este ponto eu prefiro que seja, mas com força, assim, que seja ele. Que aí vem Jean Grey no meio. Quando a Jean Grey faz lá, que ela pega todo o quadrante, que ela pega todo mundo, Ned, a MJ estão no meio. Inclusive, a MJ ela chora nos momentos finais ali, antes de dispersar o poder do Jean Grey, a MJ ela tá chorando, certo? E depois no final do filme ela está usando o colar que o Peter deu para ela. O correto. que isso indica, mestre? Um dos poderes da Jean Grey é bloquear e desbloquear memórias. Ela consegue entrar no seu subconsciente e ela consegue desbloquear memórias, não 100%. Não que você vai lembrar 100% de determinadas coisas. Mas ela consegue meio que dar uma mexida ali no seu subconsciente e liberar aos poucos algumas memórias conforme você for vivenciando as coisas. Aquilo vai, sabe? Tipo, é como se ela tivesse apertado um botão no teu cérebro e conforme você vai fazendo as coisas, tipo, ela fez isso com os dois. Aí a MJ pega lá o colar, ela começa a sentir alguma coisa. Aí o Ned faz o toque com a Homem-Aranha, começa a despertar umas memórias ali, entendeu? Eu, Josimar, eu prefiro que seja essa daí.
eu prefiro que seja essa ideia, entendeu? Tá. E se fosse um misto dos dois, tipo assim. Mas no filme ele descobre, entre aspas, que o que o Homem-Aranha se chama Peter, né? Sim. Pelo que a MJ falou. Mas quando ele tá lá interagindo com o Homem-Aranha, com as coisas ali de Star Wars, enfim, ali, tá ali, acho que eles estavam montando Lego, né? Acho que era Lego, né? Que eles estavam Isso. montando. É, Se ela esse leva. aperto de mão deles, daqui a pouco surgiu nessas interações deles, né? Montando Lego, enfim. Mas ele não lembra que ele montava Lego, que ele, né, se divertia com o Peter Parker. Ele tem essa lembrança, tipo, ele meio que desbloqueia essa memória muscular, né, do aperto de mão e remete as coisas, sei lá, nerd que ele fazia com um amigo, ou sei lá, sozinho, mas que daqui a pouco não é mais sozinho, ele era com alguém, só que ele não lembra Sim, com quem. é porque ele não vê o rosto do Homem-Aranha, né? Ele só Não, interage com o só Homem-Aranha de vê o máscara. Homem-Aranha, exatamente. Mas ele sabe Sim, que aqui que o Homem-Aranha se chama Peter. Quer dizer, ele sim, acha que porque se ela chama fala. Peter, né? Ela fala o nome, né? Ela fala Peter. É. Então ele. O Homem-Aranha se chama Peter, ele mesmo fala ali naquele pedaço. Então, ele meio que. Não sei. Mas. Pode ser, mas eu acho que são vários e se E se? grandiosos. Mas eu acho que talvez, assim, com um novo filme, né, com o segundo filme, que esse segundo filme, pra mim, ele só vai acontecer ou em 28 ou em 2029, assim. Porque a gente sabe que Guerras Secretas vai mudar muita coisa dali pra frente. O Kevin Feige, ele diz que não vai ser um reboot, mas a gente sabe que quando acontece Guerras Secretas nas HQs, é pra você limar o multiverso. Existir apenas uma única Terra. Uhum. Então, algumas mudanças vão ser feitas ali dentro. Então, isso pode impactar num próximo filme do Homem-Aranha e tal, com essas mudanças aí que vão acontecer. Então, eu não sei nesse sentido. Mas talvez, sabe, no próximo filme, eles se reencontrarem e aí a memória, elas vão aparecendo aos poucos, sabe? Eles vão ser meio que amigos, mas amigos por causa do acontecimento de agora, mas aos poucos eles vão começar a lembrar dele, eu acho. Né? Porque também é completa sacanagem se eles não lembrarem 100% dele também, né? Eu acho que é sacanagem, cara. Não faz sentido pra mim muito, não. Mas eu acho que talvez isso aconteça, ou no próximo filme eles já estão juntos e ele não exista muita explicação, sabe? Alguma coisa assim, você vai entender algumas pequenas coisas. Mas eu acho que tem muita coisa. E uma coisa importante também, mas pra gente contar no dia que nós estamos. Esse podcast vai sair pra vocês aí numa quinta-feira, né? Que é o dia do nosso Cine Geek. E estamos gravando numa segunda-feira. E nesse momento que estamos gravando esse podcast, em apenas 5 dias, o nosso querido Homem-Aranha chegou a 1 bilhão nas bilheterias. Então, eu acho que não é pouca coisa, né? Não para É. dizer o sucesso deste filme. E Superou o Ultimato, né? Como superou o pré-estreia, né? Ultimato. Superou o Ultimato com pré-estreia. Acho que ele É. só não superou o Ultimato no final de semana, né? Que o Ultimato parece que fez mais de 1 bilhão, não foi? Se eu não me engano agora. Eu acho que Não na lembro. primeira semana dele, eu acho que ele fez mais de 1 bilhão. Eu não vou recordar 100% agora, mas acho que foi 1,2, 1,4, alguma coisa assim. Eu sei que o primeiro final de semana dele também foi, tipo, destruidor, assim. Mas por ser um filme solo É, do isso aí. Homem-Aranha, 1 bilhão, cara, em 5 dias, pra Não são, mostrar não. que filmes de herói não morreram. É que você só precisa saber o que fazer. Entendeu? E na verdade eu complemento essa frase de que o cinema não morreu. Para você aí que Exato. acha que Exato. você mesmo que acha que filme tem que sair só no streaming, esse recado é para você. Sim, exato, cara. Exato. O importante é isso. O importante é que voltamos. Então, Voltamos. não E que é voltamos um cem novo por dia, cento, é tá? um novo dia para o Cine Geek. É um novo dia para o Cine Geek. Degustando séries logo, logo também volta. A gente vai aos poucos ir lançando para vocês, tá? Vamos tentar lançar um Cine Geek por semana. E pelo menos um degustando por semana. Vamos ver como é que vai dar aí. Como é que vai ser o nosso esquema. E como dito por enquanto, Cine Geek e Degustando são os dois únicos podcasts que temos aqui no Podverso. Mas entre final do ano e começo de 2027 a gente vai resolver isso aí e voltar a cobrir todos os nichos que a gente sempre fez aqui dentro do Podverso. Mas o importante é isso. Voltamos. Voltamos. Estamos aí. Nunca fomos embora. Nunca fomos embora. 2 meses não foi nada, velho. Mentira, foi muita coisa. Deu saudade, deu saudade. Deu saudade. Mas é isso. Valeu. Valeu, mestre. Valeu todo mundo que nos escutou. Para vocês que ainda estão aqui conosco, que não nos abandonaram. E para vocês novos que eu tenho certeza que vão surgir
Vai ter bastante coisa aqui aos poucos, mas entre o final do ano e o ano que vem a gente aí sim vamos estar 100% e fazer o Podiverso aí do jeito que vocês gostam. Valeu, abração. Valeu, tamo junto, galera.